E aí pessoal, beleza? Para quem não viu o primeiro vídeo ainda, eu sou o Nival Jó, né? E assim, faço parte de um grupo do Instagram que é Worldwide Art, né? E esse grupo ele é a nível mundial, né? Então assim, nós vamos postar alguns vídeos no YouTube, né? Vamos usar o YouTube para postar alguns vídeos referente à arte, né? E hoje a minha intenção é falar um pouco sobre história da arte, né? Eu não sou perito em história da arte, né? Eu não sou professor, mas assim, algum conhecimento meu, eu gostaria de, sei lá, de estar compartilhando com vocês, né? Então assim, para quem quiser uma versão em inglês desse vídeo, a minha amiga, né, Parsh, né, da Índia, ela postou um vídeo recentemente falando justamente sobre a história da arte, né? Porém, né, todo na linguagem inglesa. Né? Então, o que eu posso contar para vocês assim, né, do meu conhecimento em relação à história da arte? Né? Vamos lá no início, né, da pré-história, né? Que na pré-história ela tá dividida em três partes, né? Três. Que é o paleolítico, né? E tem a arte rupestre e o neolítico, né? O que mais me chama a atenção é a arte rupestre, né? Que nesse período, né, o termo denominado, né, como as representações artísticas pré-históricas realizadas em paredes, tetos e outras superfícies de cavernas e abrigos rochosos, né? Ou mesmo sobre superfícies ao ar livre. Então a arte rupestre ela se divide em dois tipos, né, que é a pintura rupestre, né, e as gravuras, né, rupestres, né. A pintura era basicamente realizada com composições de pigmentos de plantas, né, de ervas e até mesmo sangue de animais, né. Em contrapartida, as gravuras rupestres eram imagens gravadas diretamente na própria rocha, né? Eram esculpidas na própria rocha. O que mais que eu posso dizer? Em geral, traziam representações de animais, plantas, pessoas, sinais gráficos abstratos, às vezes usados assim em combinações, né? Que mais? Sua representação é difícil, né? Está e assim vive cercada de controvérsia, né? Mas pensa-se assim, correntemente que, né, possam ilustrar cenas de caça, rituais, cotidiano e ter caráter assim mágico, né? Em expressar como uma espécie de linguagem visual, conceitos, símbolos, valores e crenças, né? Superficialmente é basicamente isso, né? A arte da pré-história, né, resume-se mais ou menos a isso, né? Avançando um pouquinho mais na história, né? Já na época de civilizações mais modernas, né? Como Mesopotâmica, Suméria, egípcios, celtas, grego, romano e também paleocristã, né? Basicamente. O que mais me chama a atenção nesse período da antiguidade são os egípcios, né? Porque a arte egípcia visava retratar fatos políticos e religiosos, né? E para compreender a que nível se expressam, né, esses
objetivos, é necessário ter assim em conta, né, a figura do soberano, né, soberano absoluto, que era o faraó, né? Então, ele é dado como um representante de Deus na Terra, né? Isso na crença dos egípcios, né? E esse seu aspecto divino que vai vincar profundamente a manifestação artística, né? Deste modo, né, a arte representa, exalta e está constantemente homenageando, né, o faraó e as diversas divindades da mitologia egípcia, né, sendo aplicada principalmente em peças ou espaços relacionados com cultos dos mortos, né. Isso porque a transição da vida e a morte, né, por eles é vista de modo antecipado, né? Então eles preparavam como um momento assim de passagem da vida terrena, né, à vida pós-morte e à vida eterna, né, suprema. Então, basicamente a arte egípcia visava mais essas questões, né, de vida e morte e a adoração ao faraó, né. Avançando um pouquinho mais na história, né? Tem o período da Idade Média, né? Que aí já existe a arte islâmica, né? A arte germânica e o gótico, né? Claro que assim como o período da idade anterior, né? A Idade Média tem mais, né, estilos de arte diferentes, mas essas três é o que eu consigo me lembrar agora. E o que mais me chama a atenção, né, que eu acabei citando, foi a arte gótica, né, que ela designa uma fase da história da arte ocidental, né, identificável por características muito próprias de contexto social, político, religioso, em conjunção com valores estéticos e filosóficos, né? E que surge como resposta, né, à austeridade do estilo românico, né? Então, este movimento cultural e artístico ele se desenvolve durante a Idade Média, né? No contexto do Renascimento, lá do século XII, se não me engano, e se prolonga até o advento do Renascimento, né? O Renascimento italiano, quando a inspiração clássica, né, quebra a linguagem artística que até então era difundida, né? Os primeiros passos são dados a meados do século XII, né, na França, no campo da arquitetura, né, mais especificamente na construção de catedrais, né. Então, e acabando por abranger outras disciplinas estéticas, né, estendendo-se pela Europa até o início do século XVI, né, se não me falha a memória. Já não representando assim então uma uniformidade, né? E a arquitetura em comunhão com a religião vai formar o eixo maior, vai formar assim um eixo maior, né? E o relevo desse movimento que vai influenciar profundamente todo o desenvolvimento da estética do período, né? Então, a arte gótica, né? Ela é representada pelas catedrais, então por isso que ela é voltada mais para a arquitetura, né? Quebrou um pouco lá do Renascimento, lá da época do século passado, né? E avançando, né, um pouco mais na história, né, já chega, né, o período da Idade Moderna, né, que tem o Renascimento, Renascença, Maneirismo, né? Aí já entra o Barroco, o Rococó, né? Neoclassicismo. Então,
desse período, o barroco é o estilo artístico que floresceu entre o final do século XVI a meados do século XVIII, né? E inicialmente na Itália, né? Então ele se difundiu em seguida pelos países católicos da Europa e da América. E isso antes de atingir em uma forma modificada as áreas protestantes de alguns pontos do Oriente, né? Então, assim, considerando como estilo correspondente do absolutismo e ah, caramba, contra-reforma. Então, assim, ele, né, considerado como estilo correspondente do absolutismo e a contra-reforma, ele se distingue pelo esplendor exuberante, né? E de certo modo, o barroco foi uma constituição natural, né, do Renascimento, né? Porque ambos os movimentos compartilharam de um profundo interesse pela arte da antiguidade clássica e embora a interpretação seja um tanto diferenciada, né? Então o barroco ele tem essas disfunções. Mais adiante tem o período da arte moderna, né? Que agora já entra um pouco mais assim em meados do nosso século, né? O século XX, né? Até o século XXI. Então assim, a arte moderna, o período da arte moderna já envolve impressionismo, naturalismo, abstracionismo, cubismo, construtivismo, dadaísmo, surrealismo, futurismo. Aí entra também a Bauhaus, né, que foi uma escola de muita influência na época, e também a Arte Nouveau, né, que é uma arte que eu gostei de aprender sobre Arte Nouveau, né, então vou passar mais ou menos o que eu acho da Arte Nouveau, que assim é uma pronúncia em francês, né, que significa arte nova, né. É um estilo internacional de arquitetura e de artes decorativas, né. Especialmente no início da arte aplicada à indústria, né, que foi muito apreciado em meados de 1890 até 1920, né, antes da Primeira Guerra Mundial, né, que foi de 1914 a 1918. O estilo mudou para um estilo mais geométrico, né, uma característica do movimento artístico da Arte Deco, né. Então, a Arte Nouveau ela é uma reação à arte acadêmica do século XIX, né. É inspirado principalmente por formas e estruturas naturais, né, não somente de flores e plantas, mas também com linhas e curvas, né. É uma arte abstrata, mas assim mais curvilínea, né. Então a Arte Nouveau ela veio para quebrar essa tendência da Arte Deco da época, né? Que era a Arte Nouveau era uma coisa mais orgânica, né? Contrapartida da Arte Deco ela já era uma coisa mais assim voltada a formas geométricas, né? Logo mais temos o período da arte contemporânea, né? Que se destacam o minimalismo, né? A arte conceitual e o pop art. Né? O pop art, eu adoro o pop art. O pop art é uma coisa bem legal, né? Inclusive tive trabalhos assim acadêmicos que fazem pop art e foram bem bacanas assim alguns resultados, né? O pop art, né? Ele é um movimento artístico surgido na década de 50, né? Na Inglaterra, mas que alcançou assim sua maturidade na década de 60, né? Nos Estados Unidos. O nome dessa escola estético-artístico coube ao crítico britânico Lawrence Allwyn. Não sei se a pronúncia está certa, mas enfim, o nome do cara é esse.
sendo uma das primeiras e mais famosas imagens relacionadas ao estilo, que de alguma maneira se tornou paradigma deste, né? Então o pop art, né, ele propunha que se admitisse a crise da arte que assolava o século XX, né? Dessa maneira pretendia demonstrar com suas obras a manifestação da cultura popular capitalista, né? E procurava a estética das massas, né? Tentando achar a definição do que seria a cultura pop, né? Cultura pop, né? Aproximando-se do que costumava se chamar de kitchen, né? Kitchen não é kitchen, não é frango em inglês não, é kitchen, que é um termo de origem alemã, né? Que é usado para caracterizar objetos e valores estéticos distorcidos, né? Então lá nós víamos lá, por exemplo, a Marilyn Monroe, né? Toda desenhada, parecendo aqueles quadrinhos da década de 50, né? Então, pop art se resume a isso, né? E por último, né, por expressão artística, nós temos, né, atualmente arquitetura, pintura, escultura, design, literatura, música, teatro e cinema, né? Nos dias atuais em que vivemos, né, na era digital, a arte tem cada vez mais se mergulhado nesse universo tecnológico, né? Então, assim como no passado, né, onde os pincéis e telas eram parte comum do cotidiano dos artistas, né? Em toda a trajetória da história, a arte digital vem ganhando força, né, cada vez mais. E o resultado disso estão presentes, né, em manipulação de imagens, né, em outdoors, né, em revistas, em fotos e nos efeitos surreais, né, que a gente vê nos filmes, né, mais atuais, né. Particularmente eu acho incrível, né, saber como a arte tem sobrevivido, né, há séculos, né, sendo que praticamente está presente na vida humana desde o início das eras, né? Então, é maravilhoso. Bom, como eu disse, eu não sou perito, né, em história da arte, mas assim, o que eu pude compartilhar com vocês, né, de conhecimento foi isso, né? Vocês podem pesquisar, né? E assim, fica a dica, né? Porque eu acho interessante, né, você se interessar por arte, né? Você que está começando agora a se interessar a desenhar, não importa o seu estilo, né? Mas é interessante, cara, você aprender um pouco sobre a história da arte, né? O que aconteceu, né, na história para chegar aonde nós estamos hoje, né? Então fica a dica aí para vocês, né? Esse grupo, né, esse canal do YouTube, ele é internacional, né? Se vocês quiserem ver a versão em inglês do vídeo, podem acessar os vídeos da minha colega, né, de arte. E dê um joinha, né, para ajudar no nosso canal. E é isso aí, pessoal. Vocês podem seguir a gente também no Instagram, né, que lá a gente posta bastante histórias sobre experiências nossas, né, sobre coisas, né. Eu costumo colocar bastante algumas frases e algumas coisas assim relacionadas a tá dando incentivo para vocês. Beleza? É isso aí. Obrigado. Desculpa aí o tempo do vídeo, né, mas é que falar sobre a arte acho que talvez seria mais abrangente, então seria uma coisa assim muito maior, mas eu tentei resumir o máximo possível para que não ficasse tão prolongado, mas enfim, não deu para fazer. Mas obrigado aí, né? Ajuda aí com o nosso canal. E obrigado, valeu, fiquem com Deus.